Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É uma grande alegria estar aqui novamente. Amém. Pela segunda vez. Aproximadamente há um ano estive aqui pela primeira vez a convite do pastor Miguel. Muito obrigado pelo convite. Também visitar os meus pais. A gente vem uma vez por mês aqui. Aleluia. É uma grande alegria ter aqui a presença também do meu pai, da minha mãe. Estamos acompanhando nesta noite, na presença de Deus, a convite do pastor Edivaldo. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos. Eu contei aqui rapidamente 35 pessoas, pastor, não mais. Aleluia. Num cenário desse em que as pessoas estão em desespero, acontecendo todo tipo de coisa, 35 pessoas reunidas aqui, né? É uma alegria, é uma vitória. Desde a primeira vez que eu coloquei os olhos do pastor Edivaldo, eu senti o poder da fé nele. Ele emana a fé. Amém. A Bíblia diz, né, que a fé é o que nos move, é o que nos impulsiona, o que nos dá força para vencer. O apóstolo João disse: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Porque pela fé, através da fé, por meio da fé, estáis em pé. Então, o pastor Miguel falou de muita fé. E todos nós temos fé, mas alguns têm o dom da fé, um dos 9 dons do Espírito Santo, né? Aleluia. Todo aquele que lê a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Todos nós desenvolvemos a fé, mas algumas pessoas elas têm o dom da fé, algo a mais, é um diferencial. E sem demagogia, sem bajulação, isso eu senti no pastor desde o primeiro momento que eu vi. Ele tem conseguido, em parceria com a sua esposa, né? Com certeza, a sua assistente fiel, em conexão com os irmãos, transmitir essa fé, essa graça, essa energia, essa unção de Deus, e isso se reflete nos irmãos aqui, sinal que os irmãos estão abençoados, estão motivados na presença de Deus. Muito bem, todo aquele que prega a palavra sabe que nós não nos governamos, né? Quando a gente vai pregar a palavra, a gente sempre ora ao Senhor no sentido de buscar uma direção. Sempre ora no sentido de buscar uma direção, né, sobre o que pregar, sobre que tipo de mensagem vamos trazer. Eu estou há dias já com um texto no meu coração e eu preciso compartilhar ele com os irmãos. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Nós estamos na Semana Santa, hoje é sexta-feira. Segundo as Escrituras, Jesus entregou a sua vida por nós em uma sexta-feira, sabe? Hoje é sábado. Opa, estamos no sábado, eu estou com a sexta na cabeça. Numa sexta-feira, Jesus entregou a sua vida por nós às 3 horas da tarde. Que legal. De sábado de noite, eu estou com a sexta na cabeça. Esse feriadão, eles alteram todo o curso, né? Muito bem, mas enfim, estamos no feriado aí de fim de semana, comemorando, né, a morte de Jesus por nós. A morte de Jesus não foi uma derrota, não foi como um dos papas disse, o fracasso de Deus. Negativo, Jesus disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Eu a dou e eu a tomo. Jesus provocou sua própria morte. Jesus causou a sua própria morte no momento certo. Se você ler no livro de Lucas, capítulo 4, quando Jesus estava, se não me engano, em Nazaré, no começo do seu ministério, quando ele tocou em algum assunto sensível, eles pegaram em pedras e tentaram matar Jesus, e levaram Jesus ao penhasco para derrubar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se esquivou e saiu por entre eles e escapou da morte. Jesus evitou a sua morte enquanto ainda não era o momento. Mas quando chegou o momento, Jesus causou a sua própria morte. Jesus se entregou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós, foi crucificado, né, às 9 horas da manhã, numa sexta-feira, às 3 horas da tarde entregou a sua vida, e no amanhecer de domingo, entre 5 e 6 da manhã, os anjos deram uma boa notícia para as Marias, né? Ele não está aqui, porque já ressuscitou.
Nós vamos discorrer sobre este texto da Santa Ceia. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tome seu assento, por gentileza. Nós estamos diante do texto clássico, né, da Santa Ceia, em que uma vez por mês nós lemos ele e ministramos a ceia aos irmãos. Né? Nós vamos estar discorrendo sobre esse texto, contextualizando, trazendo algumas informações que eu acredito que são úteis como pano de fundo para nós entendermos por que todos os meses nós celebramos a Santa Ceia. Começou numa quinta-feira à noite, onde Jesus se reúne com seus discípulos e dá a eles uma triste notícia. Ele disse: ainda nesta noite, todos vocês irão se escandalizar de mim, irão sentir vergonha de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e suas ovelhas se dispersarão. Aleluia. Aquela mesa ceando, porque a expressão ceia na linguagem judaica significa janta. Se você pegar a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, você vai encontrar Apocalipse 3 e 20. Escutem, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, jantarei com ele e ele comigo. E a revista corrigida diz: cearei com ele e ele comigo. Então a janta e ceia são sinônimos. E a refeição noturna era chamada de ceia pelos judeus. Naquela ceia, naquela janta de quinta-feira, e que os discípulos estão ali comemorando também a Páscoa, Jesus dá a eles essa notícia de que ele seria preso, seria torturado e seria morto para o perdão, para a remissão, para a redenção dos nossos pecados. E quando Jesus revela e dá a eles essa notícia, Pedro imediatamente pula. O seu eu, o seu ego, a sua carne, a sua natureza humana fala mais alto e ele diz: é como se ele apontasse, pastor, para os demais colegas de ministério e dissesse assim: ainda que todos estes se escandalizem de ti, eu não, comigo não vai acontecer. E aquele que conhece o profundo e o escondido, que sonda os corações, que não vê como vê o homem, que não olha a aparência,
aparência, mas que vê o coração. Ele diz: não diga isso, Pedro, tu não sabe o que está dizendo, rapaz. Porque ainda nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ficou aquele clima de tensão. E Jesus olha para Judas Iscariotes e diz: o que tens a fazer, faz-o depressa. Judas se levanta e vai arquitetar a morte de Jesus. E fica aquele clima tenso, difícil naquela quinta-feira à noite. Eles cearam, cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani. Getsêmani no hebraico significa prensa de azeite. Era um local onde tinha muita oliveira, e o produto da oliveira era transformado, era prensado, era triturado, e era extraído o óleo, o azeite de oliva dali. Da mesma forma que a oliva era triturada, era prensada, era moída, naquela quinta-feira, Jesus estava sendo moído, triturado, entrando num processo de prensa, de pressão, de dor e sofrimento para a salvação de nossas almas. Glória a Deus. Muito bem. Quando eles estavam lá no Getsêmani, Jesus, naquele momento, com seu coração apertado, ele vai orar ao Senhor. Ele afasta-se então e leva apenas Pedro, Tiago e João. E quando ele vai orar e clamar, a sua natureza humana clama ao Pai para evitar aquele sofrimento, aquela situação de dor. Mas a natureza divina dele se subordina, se entrega à vontade de Deus. Porque segundo a teologia, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Como Deus, ele venceu, ele superou, ele triunfou sobre a sua natureza humana. Diz-nos a Bíblia que quando Jesus volta, depois daquela oração extenuante, cansado, em que seu suor transformou-se em grossas gotas de sangue, ele encontra seus 3 melhores amigos dormindo, pesados, cansados, porque a treva era densa, porque os pecados da humanidade estavam se aproximando dele, e ele conseguia ter um vislumbre além da cortina do tempo e perceber tudo o que haveria de acontecer, porque através do Espírito Santo ele tinha visões, ele tinha revelações do que haveria de acontecer. Ele disse para Pedro em uma ocasião: o que eu faço não o sabes tu agora, mas saberás depois. Em outra ocasião ele disse: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditais que eu sou. Jesus vai ao encontro de Pedro, Tiago e João, os encontra dormindo, acorda eles, e de repente vem Judas Iscariotes, junto com os principais da sinagoga, junto com os soldados, dá aquele beijo de sinal, para identificar Jesus, seria um sinal para a traição de Jesus, e eles então vêm para prender o Senhor Jesus. Os discípulos se desesperam, Pedro tenta defender Jesus, mas não consegue, e eles se afastam, e vira toda aquela situação muito triste, muito difícil. Jesus é preso, passa toda a noite de quinta-feira, de um lado para o outro, do outro lado para o outro, sendo humilhado, sendo zombado, sendo vituperado das mais diferentes formas. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado ao lado de 2 criminosos crucificados. Ao meio-dia, a Bíblia nos diz que o sol escureceu, não deu a sua luz, tornou-se noite, houve um grande terremoto, e Jesus ficou na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde, perto das 3 horas da tarde, ele clamou, entregou o seu espírito e morreu por nós. Mas no amanhecer de domingo, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou, saiu da sepultura e está vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Agora, os boatos começaram a surgir que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena, outra Maria, a mãe de Jesus, começaram todos a comentar que viram um anjo, enfim, Jesus se manifestou, e começou essa notícia, apareceu no caminho de Emaús.
E Pedro já estava ouvindo essas notícias. Glória a Deus. Aquele mesmo homem, pastor Elivelto, que tinha dito, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos se aborreçam e te neguem e pequem contra ti, comigo não vai acontecer. Aleluia. Ele estava arrasado, estava destruído, porque ele não tinha conseguido segurar a sua palavra, ele não tinha conseguido honrar a sua promessa que ele fez perante os outros 11 discípulos. Ele se exaltou, ele se inchou, ele foi arrogante e presunçoso, dizendo, ainda que aconteça com todos estes, comigo não vai acontecer. E quando ele vê Jesus indo, e Jesus olha para ele, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque ele lembrou-se de haver negado Jesus, dito que não conhecia, dito até palavrões, maldições, impropérios, negando o que conhecia.